Fala aí, gente. Estamos aqui hoje com o Dr. Jonas, advogado aí da área de família, especialista na área de família. Durante muito tempo assessorou a juíza na vara de família aqui de São João de Meriti. Sabe tudo sobre processo de família. E hoje a gente vai bater um papo aqui muito maneiro, muito legal sobre ele. Se apresenta para o pessoal de casa, Dr. Jonas. Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Me chamo Jonas, meu apelido é Johnny. Falando um pouco sobre a minha trajetória, sou formado em Direito desde 2018, advogado tem pouco tempo, oficialmente, mas a gente sempre atuou aí no mundo jurídico. Já fui estagiário da Defensoria na época do Rio Poupa Tempo, já fui estagiário no núcleo de atendimento do núcleo de família, mas aí não foi oficial, e logo depois eu pulei para estagiário de gabinete da juíza em uma das varas de família daqui da comarca de São João. Como é assessorar um juiz, cara? Eu sempre quis saber que sim, como era, porque meus estágios foram na defensoria e na promotoria. Mas assessorar um juiz, o que você fazia exatamente lá, Jonas? Eu fazia muita audiência mesmo. Audiência de alimentos, audiência de divórcio, audiência de interdição também. Tinha muito processo de interdição. E o engraçado que não era só parte de audiência com o juiz, também tinha muitas coisas que eu fazia como perito da juíza nessas audiências de interdição também. Era muita coisa, de verdade, muita. E assim, o estágio no Tribunal de Justiça, geralmente, ele é um estágio de baixo aprendizado e de muita tranquilidade para a pessoa poder estudar, né? Porque geralmente a pessoa fica lá colando selo, trabalha no processamento e o estágio assessorando a um juiz é o creme de la creme do estágio do Tribunal de Justiça, né? Nesse aspecto eu vou ser sincero, falando a verdade mesmo. De fato, não dá para negar que o estágio no tribunal, dependendo de qual função você fique, ela é um pouco mais fácil, principalmente na área cartorária. Mas como eu peguei auxiliar de gabinete de juízo, eu estava ali sempre com ela, era pauleira. A experiência deve ser muito boa. Experiência pauleira. Graças a Deus já vou falar de imediato. A minha juíza é excelente, maravilhosa. Na época que eu estagiei com ela, não tem um ai para falar dela. Ela, eu posso dizer que ela tem o símbolo, ela tem a personificação do que você espera de uma pessoa que pode julgar a sua vida, que é tipo assim, o exemplo de ser humano. Empatia. Com empatia, principalmente para uma área de família. Porque ela não era ninguém, vou dizer assim, desumano, pelo contrário, mas ela tinha uma classe que dificilmente você vê por aí nas pessoas. Ela era uma pessoa muito centrada, muito séria. Eu me amarrava no jeito dela. Porque realmente ela era uma pessoa muito digna, por assim dizer. Para um juiz, como você pensa num juiz? Quando você pensa no juiz, você pensa naquele juiz que, tipo assim, sai nos noticiários que foi afastado nem afastado, né? Que foi a pessoa que se dá o respeito, que age com coerência, ou você pensa numa pessoa, não, que realmente aquela pessoa ali é um exemplo. Dessa juíza eu posso falar. Fiquei um bom tempo com ela e ela, para mim, era um exemplo. Tanto que ela fez uma atitude comigo que, tipo assim, até hoje eu me lembro que para mim teve muito significado, porque uma das coisas que aconteceu, um dos eventos, ela comprou uma capa daquelas preta para ela, que eu esqueci o nome, a toga. É toga o nome. Toga. Ela comprou uma para ela, ela falou, olha, algum dia vai ser você. Ela falou, vem cá, experimenta comigo. Eu tô comprando uma para mim, essa daqui, experimenta, vê como é que vai ficar com você e tudo mais. Nossa, aquilo ali para mim teve um significado enorme, porque, tipo assim, o jeito dela era esse. Ela era natural assim. Então, dela eu posso falar, eu boto minha mão no fogo e dizer que se eu pensar, do jeito que eu penso num juiz, eu penso nela. Porque ela realmente era um exemplo de pessoa que acho que todo juiz deveria se dar, deveria ser. É o exemplo, entendeu? Então ela era incrível. E engraçado nela, que até ela, para dar bronca, sim, dar bronca, ela também era, tipo assim, ela não falava, ela não alterava o tom de voz, ela não se excedia,
ela era muito centrada. Depois eu vou até contar uma situação engraçada. Ela era muito centrada. Porque quando ela tinha uma classe que, quando ela falava, ela também... Você se sentia mal de ter errado. Mas não era esse negócio ruim. Era cativante. Não sei se a palavra é cativante, mas é tipo assim, ela dando bronca. Eu vou tentar dar um exemplo, vou tentar replicar. Eu tô muito chateado com você. Você errou nisso aqui comigo e você pode ser melhor do que isso. Você tem capacidade para ser melhor do que isso. Gente, isso é pior do que xingar. Pior, não, é tipo, se fosse qualquer outra pessoa assim, você é burro, você é errado, você é isso. Não, gente, eu não tô nem aí. Agora uma pessoa falando, eu sei que você tem potencial para me entregar mais do que isso. E olhando no olho, ela olhava assim, no olho mesmo, de frente para você. E era uma experiência, tipo, eu tomando bronca, eu ficava, meu Deus, como eu errei com essa mulher. Eu tive uma experiência parecida com a doutora Mariana na promotoria, sabe? Uhum. Ela chegava, um processo que, tipo assim, foram roubados diversos celulares. Uhum. Aí, tipo, no processo, eu pegava o inquérito que foi juntado no processo e tinha um número e-mail. E eu botava como se o cara tivesse roubado aquele e-mail. Só que eu não reparei que a acusação daquele processo era um outro e-mail. Uhum. E quando ela foi me repreender, assim, ela era uma pessoa muito suave. Ela chegou para mim e falou assim, não tem problema não, esse processo aqui era um processo difícil que eu te dei para fazer mesmo. Uhum. Então não tem problema de você ter errado isso, não. O bagulho te corta. É eterno, sabe? É um negócio assim... E tipo assim, eu tive experiência com outras pessoas que o esporro comia firme e o efeito era totalmente tiltante. Exato. Quando a pessoa é assédio moral, né? A pessoa comete um assédio moral contigo, tu tilta. A produtividade, em vez de ser maior, diminui. A produtividade te diminui, porque mexe com a tua autoestima, tá ligado? Não é questão de palhaçada. A pessoa, tá de palhaçada, não, é denigrante mesmo, a coisa te diminui mesmo. E ter um chefe assim é a coisa de outro planeta. É um prazer. É um prazer, literalmente é um prazer. No meu trabalho, o meu trabalho lá na Vara de Família, como é que funcionava? Muitas coisas iam acontecer as audiências que estavam marcadas, a pauta da semana, tudo. Então eu tinha muito que fazer um trabalho de previsão, de adiantar o que poderia acontecer. Se ia ser sentença, audiência, se nos processos eu fazia, lia o quê? 10, 20 processos no dia, geralmente só ia para audiência 5 processos, 5 a 6, 7 no máximo, às vezes mais, mas só quando tinha pautão que era dia de interdição. Mas então eu tinha que pegar vários processos e eu tinha que tentar prever mais ou menos o que poderia ser. Como é que a gente prevê? Fazendo uma análise processual. Esse processo aqui tem uma petição que a pessoa está querendo fazer um acordo de guarda, um acordo de alimentos, ver. Então, quais são os possíveis resultados de uma audiência? Ou pode acontecer, obviamente, a audiência ser redesignada porque uma das partes faltou. Pode acontecer a sentença e a audiência quando as partes conciliam, quando elas acordam ali, ou seja em guarda, ou seja nos alimentos. Ou às vezes tem coisas mais complicadas de acontecerem. Essas mais complicadas de acontecerem realmente são... Como é que eu posso falar? São mais difíceis de prever, mas também, às vezes no processo você consegue ter indícios. Então, eu pegava o costume de analisar todos os processos. Desde a petição inicial, eu perdia muito tempo lendo até chegar ao ponto da audiência que a gente ia fazer. Então, tinha muita audiência de instrução e julgamento e também tinha muita audiência de conciliação. Na primeira audiência de conciliação, raras são as vezes que realmente termina o processo ali. Muitas vezes vai para uma futura IJ. Então, também tinha que prever se também fosse ser designada audiência de instrução e julgamento. Então, até nessa questão de broncas, por exemplo, às vezes tinha um resultado muito óbvio ali e por falha minha eu deixei passar. Às vezes, por falta de displicência minha, eu deixei aquele detalhe ali passar e eu não consegui prever aquele resultado, que às vezes era muito óbvio. Só que por alguma coisa, às vezes no dia anterior não estava legal. Um dia ruim ou tudo mais.
Então eu tinha uma semana, tipo assim, eu tinha as audiências aconteciam terça, quarta e quinta, mais ou menos, e eu ficava com segunda e sexta livre para outras tarefas do cartório. Do cartório não, do gabinete, algumas coisas que às vezes as secretárias me pediam também, e também para fazer adiantar essas atas de audiência. Então eu já tinha um arquivo tudo separado que eu ia precisar. Às vezes, por algum erro, eu não deixava esse arquivo pronto. Então muitas vezes acabava ali que no meio da audiência eu me perdia. Então era nessas situações assim que vinham essas broncas dela que eu acredito mais em você. Caralho. Doía. Vou falar que doía. Dói muito. Eu me lembro do episódio que eu sofri, que eu errei a data de uma petição inicial num núcleo de primeiro atendimento. Tipo assim, fiz a petição toda certa, mas eu já tinha sofrido assédio moral, né? Então eu já tava meio zoado da cabeça, né? Porra, errei a data, a mulher veio passando a petição, veio passando, tudo certinho. Aí ela olhou pra minha cara assim, com ódio no coração, que não tinha nada pra falar. Aí ela olhou a data, ela falou, ó, por isso que vocês não passam na prova da OAB, na prova da Ordem dos Advogados. Aí no final, ainda me xingou um palavrão ainda pra mim. Eu fiquei irado. Depois daquele dia ali, a produção caiu em 99%. Eu não tinha mais condição de trabalhar naquele local, tá ligado? Naturalmente. E fora a maldição desnecessária, né, cara? Coisas de pessoas que não estão preparadas para gerir outras pessoas. Essas pessoas deviam trabalhar, tipo assim, um trabalho especial em home office, ela sozinha dentro de 4 paredes, que a pessoa é igual uma besta, tá ligado? Uma fera ali, com o estagiário, desnecessariamente. Às vezes é da pessoa, a pessoa tem muita coisa reprimida e encontra só alguém pra desestressar, entendeu? Aí acaba que você, estagiário ali, que já tem a má fama, que já tem toda um estigma em cima, foi o escolhido. Graças a Deus, enquanto eu estava ali no gabinete, nunca tive problema. Só teve anjos na tua vida. Oi? Graças a Deus. Só teve anjos. É o que eu também procuro cativar, entendeu? Qualquer lugar que eu passo, eu sempre procuro. Cara, e até as pessoas ruins, elas te ensinam muito, né? E elas te direcionam. Por exemplo, eu estava nesse núcleo da Defensoria de Atendimento. Então, quando ela fez isso comigo, ela me direcionou para a Defensoria da 2ª Vara Criminal de São João. Então, hoje atuo no crime. Então, tipo assim, quando as pessoas elas te perseguem, quando você não tem opção, de certa forma, isso acaba te levando por um caminho de aprendizagem muito bacana, que eu fui para a vara criminal, lá eu encontrei a doutora Fernanda, defensora, o Rodrigo, que é técnico superior da defensoria. São pessoas assim, fora da curva, que eu carrego no meu coração até hoje. Vi essas pessoas trabalhando, a maneira com que elas tratavam o público, que era totalmente diferente de onde eu tinha vindo, do núcleo de primeiro atendimento. Que o assistido, que é assim que eles chamam as pessoas da defensoria, eles tinham outro tratamento nesse lugar, tá? Entende? E eram pessoas relacionadas a crime, era a família de estuprador, era o estuprador, e o tratamento lá na vara criminal, na defensoria da vara criminal, era totalmente diferente. Aí você vê a diferença de pessoas que ocupam a mesma posição, mas que são pessoas totalmente diferentes, sabe? Para você ver que no mesmo local pode ter pessoas boas e pessoas ruins. Você deu sorte. Graças a Deus. É até o que eu vou falar, porque, tipo assim, essa dicotomia, essa disparidade entre os 3 poderes, né? A magistratura, a defensoria e a promotoria. Até a promotoria, porque juiz, querendo ou não, trabalha muito perto ali da promotoria. Muito. É sempre unido. Então, até o promotor da vara de família também era muito gente fina, também era muito bom, também era muito incentivador. Ele também teve uma atitude que até hoje eu me lembro que, caso ele falou assim para mim, ó, caso você é uma pessoa muito boa, caso você precise de alguma ajuda, pode falar comigo, pode me procurar. Nossa. Graças a Deus, nesse aspecto assim, de estágio, de aprendizado, em toda a minha vertente, toda a minha trajetória profissional, eu só tive anjos colocados ali para me guiar. Mesmo quando eu estagiei em escritório, mesmo quando foi na defensoria do Poupa Tempo, quando foi na defensoria do Edifício Antares, quando foi também no gabinete, todos eles
defensores que eu conheci eram todos pessoas excelentes. E é até incrível falar isso, porque, voltando na tua pegada dessa questão dos assistidos, porque, cara, são pessoas que às vezes, tipo assim, tem salário 20 mil, 30 mil, até mais, mas, tipo assim, as pessoas são humanas também, tá ligado? O pessoal tem muito preconceito, tem muita coisa contra isso, mas quando você trabalha lá, você vê que o pessoal também tá ali, tá interessado, tá querendo saber mais sobre a vida do outro, até mesmo para não só, assim, para botar no processo também e falar, olha, infelizmente uma coisa que acontece, a questão social aqui é muito presente, talvez por isso que o fulano age assim, ou talvez por isso que o fulano tem essa atitude, entendeu? Às vezes o Estado não chega muitas vezes na vida daquela pessoa, não consegue prestar auxílio, às vezes falta alguma coisa na casa da pessoa. Então, a defensoria, ela é como é que eu posso falar? Ela é a casa do pobre. A casa do pobre. Vamos botar assim, eu gosto dessa frase. E o verde da defensoria, o verde é a esperança, né? Exatamente. Até o Rodrigo lá da defensoria, ele falava assim, quando o processo não tinha jeito, ele falava assim, ó, eu estou aqui, mas eu estou longe de te tirar a esperança, porque a defensoria, a cor verde é da esperança, e o processo totalmente perdido, sem perspectiva nenhuma, mas ele falava isso, cara. Mas e nos meus atendimentos da defensoria, sempre quando eu via que não tinha esperança mesmo, eu falava a mesma coisa. O verde da defensoria da esperança. Caraca, a pessoa ficava sorrindo. Isso daí é a humanidade da defensoria da área criminal. Na área de família, para você ter noção, a juíza, enquanto eu estagiava no gabinete, ela tinha brinquedo guardado no armário para quando os pais levavam as crianças para audiência, deixar as crianças brincando. Botava a criança ali no chão da sala, botava um paninho e as crianças ficavam brincando na sala da audiência. Na sala de audiência. Enquanto os adultos estavam lá conversando, promotor, defensor público, advogados, pai, mãe, genitor ali, tantos por cento, 30% do teu salário, rendimento líquido, as crianças estavam ali no canto brincando. E tipo assim, juíza. Essa era uma iniciativa da vara de família. Dela. Entendeu? Eu não lembro, eu não já fui processo de vara de família, eu nunca vi ninguém brincando no cantinho. Eu nunca vi ninguém brincando em audiência. Oi? A particularidade dela. A particularidade, pra tu ver como é que era uma pessoa incrível. Então, tipo assim, tinha lápis de cor, tinha tudo. E não foi só uma vez. Às vezes a criança tinha problema, a gente estava debatendo uma interdição, tinha autismo, tinha alguma deficiência, algum problema ali, também ficava. Até o perito nas audiências de audiência não, né? Porque ele fazia a perícia dele, então eu acompanhava ele, porque às vezes para ele estar lá fazendo os quesitos, fazendo a aquisitação, perguntando, ele também estava lá, eu estava lá digitando, falando, quesito tal, você escreve CID, tal, pergunta, responde não sei o que para aquilo, sim, responde, e eu fazendo com ele. Ele também era muito participativo. Cara, é uma equipe, ali, né? É um outro lado do judiciário. É uma equipe tipo ali, assim, um o time. pessoal separa muito entre acusação, defesa, juízo. E afasta muito na realidade. Mas quando você tá ali do outro lado, você vê que não é tão separado assim. Eles têm jeitos diferentes de atuarem. E dentro daquilo que eles estão atuando, eles fazem com uma excelência incrível. Aí é o que eu falo. Eu não sei se foi da minha particularidade ter caído num lugar com pessoas boas, com profissionais bons, zelosos e decentes, ou se todas as varas são assim. Cara, eu estava na defensoria, na segunda vara criminal, doutora Kátia Sharp. Essa mulher... Mulher maravilhosa. Ela é maravilhosa, mas ela era totalmente... Ela tinha um conflito interno muito grande com o juiz Carlos Cortázio. Então, cara, o ambiente lá era péssimo, tá ligado? Eu não sei se é ambiente criminal, aquela carga negativa. Eu vou pro criminal. Aquela carga negativa, tá ligado? O crime tem essa carga negativa. Cara, uma vez, os caras tinham sido transferidos, tava lá na carceragem, dentro do Fórum de São João. As pessoas não sabem que tem carceragem lá. Tem cela de verdade. E os caras estavam na cela de verdade. Aí o juiz falou que os caras veio com fome, não tinha tomado café. Os caras falaram, o juiz, dá pão não. A doutora foi lá, pegou pão, deu pros caras, contra o juiz falou, os policiais militares que tomam conta lá
não sabia o que fazer pela doutora Kátia ser uma autoridade, né? E ela tomar essa iniciativa, e o lugar ali era conflituoso entre o juiz e a defensora, né? defensora. Então, o clima era bem pesado. Uma vez o promotor virou para a doutora Kátia e falou assim, não, que a gente está aqui, a gente não é inimigo, não. A doutora Kátia Chape, na mesma hora, deu um corte nele e falou, eu sou tua amiga, não! Eu não sou tua amiga, não! Doutora Kátia era incrível. Então, Ela era excepcional. o clima na vara criminal ali era pesado. Até é engraçado tu falar isso, porque eu tenho uma visão, né? Apesar de eu não concordar tanto com ela, eu também tenho essa questão de ser muito justo. Então, a função do juiz, ele não pode ser inimigo, ele não pode ser, tipo, a gente não pode botar juiz como acusador. Não, o juiz julga. Quem tem que fazer esse contrapeso da defensora é o promotor. Mas não acontece. Não acontece. Por quê? A área do crime. O crime tem Cara, eu já vi acontecer, mano. Tem esse tá peso. Ligado? Eu já fui pra uma audiência em que o juiz, cara, não tava nem aí, tá ligado? Pra acusação nem pra defesa. Ele tava ali buscando mesmo o que tinha acontecido de fato. E o bagulho é incrível, a audiência é incrível, tá ligado? Porque tu tá acostumado. Tu tá numa vara criminal, onde o juiz, a todo tempo, fica buscando a condenação do cara, e o promotor chega ao ponto de nem falar na audiência, porque o juiz já tá fez o tomando papel a da iniciativa, acusação. Ele tá agindo de ofício ali. Então o clima pesado. Não tinha lá no meu estágio, a minha experiência lá em contato com o Tribunal de Justiça era pesada, porque a promotora tinha um relacionamento pesado, aí acaba que o pessoal ficava vendo a gente meio atravessado, e eu, por estar ali, e eu nunca fui um cara que me relacionei bem em local de trabalho, assim, de ficar indo além do trabalho, de ficar perguntando, de ficar fazendo ali uma boa política ali. Eu estava ali para trabalhar, então nem sempre eu estava rindo pro pessoal, mas nunca maltratei ninguém também. Que é o que importa, né? E tipo assim, às vezes isso me dificultava de conseguir as coisas dentro da vara, Não tá ligado? ser político. Não ser político. Pô, tinha um amigo meu, Hugo, ele dava a volta, entrava lá, dava beijo em todo mundo, e ele conseguia as coisas sem mesmo alguém autorizar, tá ligado? Então, acabava que a política Eu não consigo ser assim. é tudo. Eu não consigo Mas ele ser conseguia assim. coisas que eu não conseguia, pô, em função disso. Eu não consigo, eu sou a pessoa técnica. É um bicho do mato. É meio bicho do Eu mato, sou meio né? bicho do mato, mas é porque, tipo assim, eu sou muito... Mas eu queria ser assim, cara. Eu sou meio muito político. do meu trabalho. Eu sou do meu trabalho. Se eu não consigo chegar lá só com as minhas forças, com as minhas competências, então pra mim não vou dizer que não tem mérito, mas tipo assim, perde um pouco do valor, tá ligado? Tanto que pra mim, eu já vou avisar, meu sonho é ser juiz. Não sei de que tipo de juiz eu vou ser. Juiz de paz não, mas assim, desde que não seja do trabalho, que eu detesto o trabalho, eu odeio o trabalho, eu detesto todos os tipos de palavras para falar, eu gerizo a área do trabalho. Em algum momento dessa vida eu vou ser juiz. Não sei o que. Não faço a menor ideia de qual área, mas eu garanto que eu vou ser, vou dar meu jeito. A outra parte vai ver esse podcast aqui e vai falar, ó, esse processo aí do doutor Everton aí que tá aí nessa vara aí, ele é amigo do juiz. Deixa eu falar, quando chegar essa hora, eu quero que esse dia chegue. Eu realmente Pô, eu meu quero sonho que ver esse dia você chegue. bem, cara. Mas, enfim, eu procuro ser muito técnico em tudo que eu faço. É uma das minhas características. Eu tenho TDAH, então sou extremamente detalhista. Eu tenho um pensamento, ele me leva a várias vertentes. Então, todas as minhas peças, eu amarro todos os detalhes, todos os fatos da melhor forma possível. Eu sou de criar... de fazer um emaranhado, tipo assim, que a pessoa consiga, ao mesmo tempo que esteja simples para qualquer pessoa de qualquer nível conseguir entender, ali não está faltando nenhuma decisão. Tanto que, para mim, um dos meus pensamentos é que a petição inicial ou te faz ganhar ou te faz perder o processo logo de cara. Se você consegue demonstrar tudo que você precisa numa inicial, você tem, sei lá, 60%, 70% da possibilidade de vencer o teu processo só com uma inicial muito bem feita. Por isso que eu emprego tanto esforço na hora que eu estou fazendo minhas iniciais. Na petição inicial. Não.
Não sei se isso acontecia lá, mas estagiário faz sentença? Não. Não. Minto. Vou botar um ponto aí. Não Ainda que o juiz corrija depois, né? Não é que estagiário faz sentença. Ainda que a gente soubesse quais seriam os argumentos da sentença, a gente não fazia. Ela falava, ó, tal processo aqui vai ser tal sentença. Eu já sabia que ia ser aquela sentença pelo que estava acontecendo na audiência ou pelo andamento da audiência normal. Mas fazer naquela vara ali, nunca. Ó, e eu ainda vou te falar, talvez isso aconteça muito em vários juizados especial civil. Agora, e apesar de que tem um leigo, né? Mas na vara de família não dá para acontecer isso, não. Nunca vi. Só se o estagiário já for um atuante. Dos que eu peguei no período que eu estava lá estagiando, ou do período que eu tive contato com a vara, não vi isso acontecer, não. O juiz leu o processo? Aquela ali. A tua é fora da curva, né? É a outline. Fora da curva. Ela ali. Às vezes a gente botava uma pilha lá com 15 processos assim. Ela ficava lendo tudo. Ficava lendo. Às vezes tinha dia que ela chegava ali por volta de umas 9 horas, 10 horas no fórum. Aí a gente só ia ter audiência a partir de... assim, se a gente tinha audiência 10 horas, 11 horas, ela pegava ali, pedia, cadê os processos da audiência de hoje, das audiências de hoje? Aí ela lia. Às vezes, por exemplo, tinha alguma coisa para fazer. Ela pegava, já do dia seguinte eu quero de amanhã também. Isso enquanto, ela ainda está tratando a de hoje. Cara, ela era literalmente fora da curva, porque ela tinha... Uma coisa, qualquer pessoa que tenha capacidade assim, de estar falando, você estar conversando com ela e não estar concentrada no trabalho, é uma pessoa fora da curva, na minha opinião. Então ela falava assim, ela estava lendo, viu o processo, às vezes ela precisava, olha, chegava, batia alguém na porta da mesa dela, eu preciso de uma coisa, tem alguém querendo despachar, então às vezes ela estava falando assim com você, e ela estava prestando atenção no processo enquanto ela lia. Ou às vezes ela estava digitando alguma coisa, ela falava digitando com você, enquanto ela estava botando o raciocínio dela, digitando ali. Ela era assim. Então, como eu digo, eu não sei se ela que era fora da curva mesmo, né? Mas então ela estava sempre, ó, hoje eu quero, todos os processos da audiência de hoje, ela pegava e lia. Aí, por exemplo, acabou o que tinha que fazer, às vezes não, porque ela ainda tinha algumas coisas para assinar. Ela já virava para mim, Jonas, traz para mim os processos de amanhã e depois de amanhã também. Aí ela já chegava e já lia. No dia seguinte, no dia da audiência mesmo, ela não pegava os processos para ler. Eu só falava assim, tal caso eu já sei qual é, tudo certo, beleza. Resolveu aquilo ali, chegou mandado de não sei o que. Tipo, a mulher leu o processo 2 dias antes, no dia não pegou, naquele dia ela tá ali falando, ó, aconteceu isso, certifica lá no cartório para mim isso aqui, que tá faltando isso daqui, que erraram aqui. Então, muitas das vezes alguma coisa acontecia, porque na época que eu estagiei ainda era processo de papel. Então, ela via, ó, tá faltando certificação tal, não sei o que, da data tal. Manda para lá, certifica isso daqui para mim agora, que tá faltando isso aqui para mim. Quando voltar, eu termino de analisar esse processo. Então, muitas das vezes ela voltava, já vinha certificado as coisas que ela pedia, e ela, pronto, agora eu vou terminar. Terminava, ela já tem uma ideia do que vai acontecer também. Eu ia te falar de um estudo norte-americano que fizeram com todos os campeões olímpicos. Pegaram os campeões olímpicos de uma determinada época e foram analisar por que a performance deles era tão boa. E descobriram que eles não faziam absolutamente nada demais. Eles comiam, dormiam, treinavam, voltava para casa, comia, dormia, no outro dia acordava, comia. E a conclusão do estudo é que, na verdade, eles não faziam nada demais. Só que pela consistência, eles acabavam alcançando lugares que as pessoas não alcançavam. Então, se você está ali exercendo a sua função pública ou particular, e você faz nada demais, mas você tem consistência, você acaba sendo uma pessoa fora da curva, você acaba sendo um medalhista olímpico, você acaba sendo um juiz fora da curva, porque você faz aquilo que tem que fazer, sem procrastinar. E são pequenos detalhes, leitura de processo,
é prestar atenção no que tá fazendo, é tratar bem as outras pessoas, e a coisa vai fluindo, tá ligado? Só que tem pessoas que elas têm a deficiência psicológica lá delas e deixa transparecer isso dentro do órgão, né? Isso é péssimo. E elas não fazem as coisas simples, então a performance delas é ruim porque elas não fazem o básico. Sim. E o defensor público e o juiz, eles têm capacidade, cara. Porque senão eles não passariam no diabo da prova, que a prova é difícil, a prova é puxada. Tu vai assistir uma prova oral, os caras perguntam coisa de outro planeta, pô. Chegou pro cara lá e perguntaram, irmão, fala da teoria da graxa. Aí tu, caralho, teoria da graxa. Que é isso? O que na teoria da graxa é o seguinte, o Estado, ele é um mecanismo complexo. E pequenos atos de corrupção fazeriam a coisa andar, a coisa ia destravar. Tá entendendo? Aí, tipo assim, o examinador te faz esse tipo de pergunta, cara, absurda, que professor nenhum nunca ensinou em lugar nenhum. Mas essa é a primeira pergunta, que desestabiliza. Então, o defensor público, o promotor, o juiz, ele passou por esse certame. Ele tomou essa primeira pergunta que todo examinador faz, que ele sabe que ninguém sabe, para testar o nível de nervosismo. Então, quando a pessoa entra nesses cargos públicos de alto nível, de certa forma, o nervosismo, a capacidade psicológica da pessoa já foi oferida até. Já foi ao máximo. A grande questão é a pessoa optar por tratar os outros mal, de tratar o estagiário igual cachorro, de fazer uma ignorância com o estagiário também é gente, pô. O réu também é gente. Exceto aquele que fechou o judiciário porque estava em semana de prova. Até esse daí é gente, pô. Porque a lei de estágio fala que o estagiário ele tem que trabalhar com carga horária reduzida, mas o cara, no ápice da alucinação, foi lá e fechou o cartório, né? Deu um despacho lá alterando as datas das audiências pra frente, sabe? Isso foi absurdo, cara. Coisas tipo assim, como é que ele assinou isso? Porque a assinatura é digital, tá? Eu queria muito entender isso. É uma coisa que abre a tua mente assim, caraca. Como é que ele conseguiu? Isso? Se a assinatura é digital, tem que ter o token. Aí que tá, né? Será que o estagiário agora tem token no TJ? Tipo assim, não tem. Mas... Esse devia ser um desses estagiários que faz sentença. É verdade. Porque tem um token do juiz, como é que ele fez? Como é que ele vai fechar um cartório, cara? Como é que ele vai anular a audiência? Absurdo tu parar nisso pra imaginar, tá ligado? Imagine quando você anula um dia de audiência, você tem que expedir as intimações. Doideira, porque você tem que intimar os advogados ali daquele dia que não vai ter audiência, que a audiência vai ser transferida, você tem que reorganizar a pauta, redesignar a audiência. Que loucura! E eu ainda acredito que não foi ele, cara. Eu não sei. Eu ainda acredito que deu merda. Alguém fez alguma coisa ali dentro e falou, não, o estagiário tá em semana de provas. O estagiário que redesignou aqui a audiência, fez alguma coisa. CNJ deve ter batido doído, a corregedoria bateu doído, os caras peidaram. Até isso, tá? Pra falar que nem tudo era perfeito. Tem uma coisa que qualquer juiz tem medo. Época de correição no cartório judicial. Do cartório, da corregedoria do próprio tribunal ou do CNJ? Não. É correção tipo assim, quem tá acima, quem fiscaliza os juízes, sabe? Tem uma semana no ano que todo cartório, eles têm que entregar tudo, número de sentenças, número de relatório, andamento processual, tudo. Naquela semana ali, ninguém tipo assim, tá todo mundo fora do eixo. Tipo assim, imagina no tema ali quando fica misturada, uma semaninha ali que, tipo, ela fica totalmente alterada. Quase que no estado puerperal. Exatamente. Então, é o cartório no período de correção. Quando entra ali naquela semaninha, todo mundo, sem exceção, fica mais nervoso, porque querendo ou não, é uma coisa importante. É o rabo da juíza que está na reta, é o rabo do juiz. É o rabo do analista. Do assessor, do analista superior, do analista médio. É a secretária querendo, tipo assim,
despachando igual maluco para não deixar nenhum processo muito tempo sem andamento, querendo dar sentença extinção de mais processo, 5 anos, igual doideira. dar andamento como se não houvesse amanhã. Tipo assim, e isso inúmeros processos. É porque a gente sabe, né? Porque, pô, cara, não faz sentido 15 pessoas virar 2.000 processos, 8.000 processos. Não dá. O certo seria ter mais servidores, aí você pode até falar em mais estagiário, né? Eu acho que a coisa nunca vai funcionar perfeitamente no Tribunal de Justiça. Não porque, vai. tipo assim, um funcionário daqui e dali custa 10 mil reais para eles por mês. E um estagiário custa 700 reais, 800 reais, agora deve estar 900 no máximo. E é muito mais vantagem contratar estagiário do que contratar servidor, pô. Só que o estagiário muitas vezes não tem técnico. Pô, eu vou admitir culpa aqui. O Dr. Everton tá ciente da situação. Eu dei entrada numa ação de adoção. Sendo que, por falha minha, eu prestei muita atenção em todos os outros detalhes técnicos da ação, da inicial. Sendo que na parte de endereçamento, eu peguei uma petição e eu fiz a petição do zero. Então eu peguei uma petição lá de juizado especial, eu só aproveitei nestes termos, pede deferimento, a data e a MOAB da petição. Foi a única coisa que eu aproveitei. De endereçamento. Eu alterei tudo, menos o endereçamento. Aí eu distribuí uma ação de adoção para uma das varas daqui de São João. Infância e Juventude de São João, mas distribuí certo no sistema. Quando bateu no cartório, quando bateu no cartório, algum bendito certificou. Tal ação de adoção, de não sei o que, é da competência do Juizado Especial Civil de São João. Estagiário. Eu não sei. Pior que ali só tem estagiário gente boa. Eu não sei. Só que não prestaram atenção Aí eu fiquei assim me perguntando, me indagando. Codigerge. Codigerge, o que será que aconteceu aqui? Desde quando uma ação de adoção... Pera aí, um minutinho. Só pra quem não sabe, o Codigerge é... Código de organização... Ele organiza aonde que a ação vai tramitar. Tu distribui uma ação aqui, ó, o Codigerge que fala, ó, vai pra aquele lugar, vai pra aquela vara. A competência é essa, E por ele ter distribuído uma ação de guarda... Pra vara certa no sistema segundo o Codigerge, o cartório certificou que aquela ação deveria tramitar no juizado especial civil, lá na pequenas causas Só porque lá civis. no inicial estava escrito competência do juizado especial civil, mas a ação foi para o cartório certo, porque você tem essa dicotomia entre o que está no papel e o que está, no sistema. A distribuição do sistema foi feita correta. Não tinha como eu errar um negócio que eu fiz a minha vida toda. Mas no papel, por algum descuido, eu esqueci. Sendo que a MX bateu no cartório certo, o cartório me certifica. Não sei o que, relato que a ação de adoção é competência do juizado declinou a competência. E declinou a competência. Mano... Será que o Codigerge tá jogando adoção pro Jack? Adoção no Jack? Aí eu, caraca, na mesma hora, a primeira atitude que eu tive foi ter que ir lá no cartório, oi, tudo bem? E aí? Então... Aconteceu alguma coisinha aqui? Vem cá, eu tenho um processo aqui, com isso aqui, nessa situação. Então, resumindo, o cartório certificou que era o lugar certo, mas tipo assim, eu me pergunto, será que o estagiário, tipo assim, pô cara, será que não leu só o endereçamento? Leu só o endereçamento, nem viu a resto da ação, nem viu do que se tratava. Tudo bem, eu entendo que o tribunal, ele pega estagiários a partir do segundo período, se eu não me engano. Segundo. Então, muitas vezes, essa pessoa ali ainda não tem essa maturidade jurídica. Não tomou esporro suficiente ainda. Literalmente, não tomou esporro suficiente ainda para se tocar. Não, pô, isso daqui não é. Não tem como. Às vezes a pessoa tá ali no estágio, muitas vezes pelo dinheiro e não pela experiência. Então a pessoa não tem essa malícia de ver, não é esse aqui, vai entendeu? se fuder no final. Porque quando você bate na advocacia, quando você vai exercer o cargo público, como é que fica?
Não tem ninguém pra te dar dica, não. Tu vai bater na tua mão lá e tu que vai ter que resolver pra onde vai essa petição, o que eu faço com isso aqui? Não tem, tu vai ter que praticamente, pô, dizem que a faculdade não ensina a advogar. E não ensina a advogar. Não ensina. Mas se você não fizer a tua faculdade com zelo no primeiro momento, quando você sair da faculdade, você vai estar se vendo tendo que fazer um curso de atualização para compensar aquele teu desleixo, aquele teu desprezo todo ali nos 5 anos que se passaram. Entendeu? Então, cara, se tu vai fazer a faculdade uma vez, faça, mas faça direito. Entendeu? Literalmente, faça direito. Pra quando acabar a faculdade, tu não ir vender cachorro-quente. Não ficar perdido. Muita Nada gente contra forma, quem vende cachorro-quente, mas, porra, tu fez uma faculdade de direito pra chegar no final e vender cachorro-quente? As pessoas falam assim, a prova da OAB é fácil. E tá vendendo cachorro-quente por causa de quê? Tá ligado? Ser advogado é melhor que vender cachorro-quente. Ser advogado é melhor do que vender cachorro-quente. Aí o cara fala assim, não, mas eu posso abrir uma franquia. Irmão, isso é exceção. Tipo o cara assim, que fica rico com cachorro-quente, McDonald's fica rico com hambúrguer. Irmão, é exceção à regra. Você tem várias lojas de lanchonete e tudo mais, muitas não vão pra frente, muitas fecham. Realmente, beleza. É um argumento que a gente bota ali pra considerar, mas, cara, se tu for ver matematicamente, 10%, 20%, 30%, tô tirando o número da bunda pra falar, mas tu sabe que é uma parcela pequena. Tu sabe, não tem como falar. Mas, tipo assim, aí a pessoa fica nessa, e ela começa a subestimar a prova, que é a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. OAB é fácil, OAB é fácil. Fica reprovado 1, 2, 3, com isso a gente ficou reprovado 9. Eu fiquei o quê? Fiz a prova da OAB praticamente 4 vezes. O que eu considero? Porque teve vezes que eu só fiz porque estavam falando, tu não vai fazer de novo não, aí eu, só pra dar um chá de cala a boca na pessoa, tipo, não, eu vou fazer, mas por dentro eu tava, cara, eu não quero fazer essa prova agora, deixa eu preservar o meu psicológico, porque a prova da OAB, ela mexe muito com o teu psicológico. Totalmente. Mas, o que eu fiz? A primeira vez, eu fiquei com 5,5. Bateu na trave. Na segunda fase. A segunda vez, assim, 5,7 ou 5,75. Aí, tipo assim, eu quebrei. Eu fiquei um bom tempo sem pensar em fazer a prova da OAB. Porque, cara, uma das coisas que eu considero, agora eu vou falar pra vocês. A prova da OAB, na minha humilde opinião, não te testa o teu conhecimento. Não é, cara, não é. Principalmente a segunda fase. A primeira fase, tudo bem, eu acho justo ter. Porque, querendo ou não, é ABCDE, ou ABCD, 80 questões, fez 40, você passa... Oi? 40 tá dentro. 40 tá dentro. E, cara, querendo ou não, é múltipla escolha. Se você tiver noção, você passa. Se você não tiver nem noção, você reprova. Então... O que eu falo da prova da OAB da segunda fase? Ela não é justa. Porque muitas vezes tu bota a resposta certa lá e o examinador não considera. Não considera. Mano, mas tipo assim, é a história do caráter objetivo da prova. Cara, se tu botar de um jeito que o cara não entende, mas aí você vai entrar naquela de não sei o que, tá aqui, mas não tá aqui. Mano, então já perdeu o caráter objetivo. Se você tem que ficar se dispondo, fazendo... já perdeu o caráter objetivo. Se você fala assim, não apresento o requisito do artigo tal. Eu perdi ponto numa questão assim, não apresento o requisito qual. Os caras vão vir falando, mas você não dissertou sobre o artigo tal. Mas às vezes o artigo tal está dizendo o seguinte, não encontrou tal pessoa, você não pode fazer isso. Tipo, não encontrou tal pessoa, não. Às vezes não tem uma jeito. Uma citação, cita por edital. Cita por edital. Mas você fala, não pode citar por edital porque tá faltando não sei o quê. E às vezes o artigo tá dizendo, tá faltando não sei o quê. Você, uma irregularidade. Assim, uma irregularidade, mas você respondeu, está lá, mas a banca não considera por algum motivo. Entendeu? Então, na minha opinião, a segunda fase é muito injusta. Porque ela não te testa os teus conhecimentos, ela testa a tua capacidade de tomar porrada na cabeça e tá ali inteiro. E perseverar, e continuar. A segunda fase da prova da OAB é um teste de resistência. Ela não é um teste de
um teste de conhecimento. Eu falo, eu sempre vou bater nessa tecla. Tudo bem, hoje em dia eu defendo a prova da OAB. Mas não é porque eu aprovei nela que eu deixei de gostar dela. Hoje em dia ela já não significa muita coisa. Mas se tivesse um Qualquer jeito prova, melhor, depois que tu passa, né, cara, tu... mas eu ainda vou defender. Se eu vejo algum conhecido meu, algum amigo meu falando, ó, tô com dificuldade na prova da OAB, disso, eu vou falar, cara, eu te entendo. O jeito que eu encontrei para passar, que eu encontrei para superar essa barreira, foi fazendo isso. Talvez funcione para mim, não funcione para você. Mas aconselho que você teste desse jeito também. Então, o meu jeito que eu tenho para tipo assim, superar a prova da OAB, ainda que tenha aprovado nela, é dando o caminho que eu consegui para quem tá nesse ponto, tá nessa fase, nesse momento, entendeu? É porque, como eu disse, enquanto você não é aprovado, é só choro do perdedor. É só choro do perdedor. Ah, não aprovou, então por isso que você está falando mal? Não, foda-se, eu aprovei e eu estou falando. A prova da OAB não te serve para nada, só vai servir para testar a tua resistência, para te encher a porcaria do saco, tirar a tua paz, e se eu puder falar, ó, faz encher o bolso dos caras, né? Faz Que a tal prova tá jeito. R$260. Agora foi para 280. 290. Gente, não tem cabimento, cara. 290, pelo menos, na minha concepção. Os caras equiparam, né? Porque prova para juiz, para promotor, delegado, tá tudo esse preço. Aí os caras, vamos levar aqui, ó. Primeira atitude com relação à prova da OAB que eu acho que deveria ser feita. Vou falar a minha opinião e não tô nem aí. No sentido de, irmão, fez a primeira fase da prova da OAB, paga 130. Se reprovar na primeira fase, a pessoa nem perde o dinheiro todo para a segunda fase. Já começa por aí. Porque 200 e pouco para uma fase da prova da OAB tá muito caro mesmo. Então fez a primeira fase, não aprovou? Beleza, morreu só em 130. Passou na segunda fase, vai condicionar o pagamento da segunda fase. Todo mundo que até o período tal pagar a segunda fase... Mas aí eles ganham, pô. Aí que tá, a lucratividade está em cima disso. Eles o cara vai ganham. pagar 2 fases e vai fazer só uma porque ficou reprovado. Mas o tempo aí todo... eles vêm fudendo na prova, na primeira fase... Como eu falei, tipo assim, eu tenho uma dívida com a minha mãe, que minha mãe foi muito boa comigo nesse aspecto. Porque minha mãe me incentivou muito nessa questão. Com relação às provas da OAB, mesmo que eu tivesse desmotivado, ela falava pra mim, filho, vai lá, faz. Eu confio em você, eu acredito em você, eu vou pagar, ainda que por dentro eu não tivesse. Cara, eu já tinha um incentivo ao contrário. Lá em casa aparecia a tropa de elite. Tá ligado? Cada vez que eu ficava reprovado numa prova... juntava meu pai e meu irmão Cristiano e ficava os dois rindo da minha cara. E falando assim, ó, eu já sabia que tu não ia passar. Mas você percebeu o que você falou? Meu pai e meu irmão. A tua mãe não fazia isso contigo, fazia? Minha mãe, tipo assim, não se liga muito a atividades acadêmicas, profissionais. Minha mãe é um suporte monstruoso, tá ligado? Tipo assim, se tu tiver com a minha mãe, tu não lava, tu não passa, e minha mãe cozinha pra caralho. Então, porra, roupa limpa, cama limpa, comida boa, televisão boa, internet boa. Porra, isso te condiciona, né, meu parceiro? Isso te dá a tua cabeça fica livre pra pensar, né, cara? Isso ajuda. Isso é a mesma coisa que acontece com a minha mãe. Com meu pai não foi diferente do que aconteceu contigo, não. Porque meu pai, ele é do tipo que diminui. Ele, pô, você faltou em... Mas vira tipo uma tropa de elite, né, cara? Um negócio tipo assim, tu fala... Na tropa de elite, os caras falam assim, ó, operações especiais. Aí os caras falam assim, ó... Nunca serão. Nunca serão. Jamais serão. Nunca. E é tipo isso, né, cara? É o pessoal te puxando pra realidade da parada, tá ligado? Isso... Porra, isso te joga pra baixo pra caralho. Joga, cara. É tipo um downgrade ali na parada, tá ligado? Um bagulho que só diminui, que não te acrescenta nada. Eu lembro do primeiro dia, cara. Eu fiz uma prova, estagiário do Ministério Público Federal. Mano, eu cheguei em casa, triste pra caralho, que eu sabia que eu tinha ficado reprovado, que eu não tinha levado o vadimeco. Eu acertei todas as questões da prova. Eu tirei a metade da prova. A prova valia 10, eu tirei 5. Mas eu não botei os artigos, e os artigos valiam a metade da pontuação. Eu acertei a prova toda, de cabeça, sabia? De consideração da personalidade jurídica, a prova não é uma prova difícil, mas é uma prova de conhecimento real, que tu tem que saber as paradas para poder escrever. Pô, cheguei em casa, falei e fiquei reprovado.
Meu irmão Cristiano, meu pai rindo da minha cara, mas rindo de felicidade, com as expressões da felicidade que ficam enrugadinhas aqui assim, com um sorriso de verdade. Cara, quando meu irmão Cristiano ficou reprovado na prova da OAB, eu chorei, pô. Cara, mas é Tá isso... ligado? Aí tu, caralho, tu fica puto pra caralho. Mano, isso eu tenho uma crítica, tá ligado? Que, tipo assim, família. Família deveria te ajudar, tá ligado? Tem famílias que, tipo assim... Tem famílias que realmente te apoiam. Mas tem outras que você não se sente acolhido. Mas também, às vezes, as pessoas, elas te apoiam no jeito que elas acham que estão te apoiando. Mas pra tu não vale a pena, tipo assim... Que era uma deficiência que vem do pai delas, Sim. que ensinou que diminuindo você tá ajudando a pessoa, provocando o interno dela, quando na verdade tu não tá provocando o interno dela, tu tá causando um efeito negativo. Mas a fragilidade, as pessoas criam assim, ó, quanto mais eu provocar esse cara aqui agora, lá na frente, esse cara vai ser um cara que tem um psicológico mais alinhado, mas não é. Não é. Eu tenho um exemplo da família do meu pai, pô. Só pessoas são pessoas fortes de psicológico, irmão. Uhum. Se tu entrar num pé de guerra com elas, 99% de chance de tu perder numa guerra psicológica. Mas são pessoas que você percebe que são pessoas doentes da cabeça. Afetada. Até que ponto isso é positivo, sabe? Eu tenho um tio meu, mano, que ele anda na rua babando, tá ligado? Ele anda assim, ó. Tá ligado? Porque ele era uma pessoa que causava trauma nas filhas. As filhas ficaram putecidas da vida, abandonaram, de certa forma, ele. Aí hoje em dia ele anda fudido, porque o meu avô ensinou que provocando o psicológico da pessoa, você está fazendo a pessoa ser mais forte, e tá, só que o trauma vai vir junto. Vai vir junto. E o pai, ele tenta passar a mesma coisa que ele aprendeu com o pai dele para os filhos. Na verdade, isso é uma coisa ruim, mas ele acha na cabeça dele que é uma coisa boa. E não é. E apesar de eu não ser psicólogo, eu consigo enxergar isso, que na verdade o cara quer teu bem, mas ele quer teu bem fazendo mal. Isso é muito ruim, porra, porque tu vai estar traumatizando a pessoa. E cara, o mundo, pra mim, é a lei do karma. Você faz hoje, Tu vai colher. tu vai colher. Tu vai colher. Uma hora, de outra, de algum jeito, tu vai colher. Tem até outras questões, mas tu vai colher. Então, tipo, ainda que a pessoa esteja tentando do jeito dela, irmão, se, tipo assim, a pessoa chega pra tu e fala, ó, não tô gostando, não tá servindo de incentivo, não tá me valendo a pena. E a pessoa não para. E a pessoa não para. Aí eu quero mais é que ela se foda mesmo, tá ligado? Que realmente não tem... Tu já falou, se na cabeça dela... Eu sofria calado e ficava maluco da cabeça. O que aconteceu comigo quando eu estava estudando para a prova da OAB? Eu já estudava sério, desde 2018. Quem me conhece sabe que eu ficava lendo o dia inteiro. Quando eu ia para o estágio, eu não ficava conversando lá junto com os outros estagiários, eu estava sempre lendo. Então eu já estudava. E o concurseiro, ele já é maluco por natureza. Então eu já vinha maluco. Então quando chegou na fase da OAB, que essa carga negativa veio, eu fiquei maluco, pô. Não é pra menos. O banheiro do meu... O quarto, eu tinha um quarto e o banheiro era tudo de azulejo. Cada quadrado dos azulejos era uma tese de direito penal. Tanto que eu tenho as pilotos. Deixava tudo lá. As pilotos eu escrevia nos azulejos. E quando eu ia no banheiro, eu ia cagar. Cada azulejo daquele dali era uma tese. E quando eu fiquei reprovado na primeira vez na OAB, por causa de uma tese, eu escrevi aquela tese do lado do vaso. Toda vez que eu ia cagar, eu olhava para aquela tese. A tese era o seguinte: o artigo lá falava assim, ó, inimputável. Só que o inimputável é o menor de 18 anos. Só que eu entendi na hora da prova imputabilidade. Que é gênero. Inimputabilidade é espécie da imputabilidade. E eu me ferrei na prova, eu escrevi essa tese do lado do vaso. E toda vez que eu ia cagar ou mijar, eu cagava e mijava olhando para aquela tese. Mas porque eu já estava maluco.
Então, e eu fazia estágio na época. E eu ia pro estágio maluco. E o pessoal do estágio ficava olhando. E o maluco, ele tem comportamentos esquisitos. Porra, era um cara super estranho. Hoje tu me acha estranho? Mano, Mas era pior. Eu era 200% Só um estranho. minutinho que eu preciso falar com a minha mulher. Se eu não falar com ela, ela vai me xingar. Manda um zap. Oi, vem pro escritório. Depois tu corta. Tô aqui. Não, não tem corte não, é tudo ao É vivo. tudo direto, tudo ao vivo? Mulher é prioridade, né, Mulher... cara? E esposa, se ela estiver vendo isso, depois eu vou passar pra ela. Ela vai... Cara, essa Ela vai se questão- sentir amada. Ela é prioridade. Sim, vô. Vem. Eu vou falar pra ela. Ela é minha prova viva. Com relação à família, essa questão assim, ela presenciou e presencia ainda muita coisa, tipo assim, negativa da minha família, mesmo depois de eu adulto, tá ligado? Deu adulto, tenho meus 28 anos na cara. Daqui a pouco, se Deus quiser, eu tô saindo da casa dos meus pais. Mas já tô começando a caminhar com as minhas próprias pernas. Dentro da advocacia. Dentro da advocacia. A advocacia hoje em dia, ela me deu uma base que antes eu estava procurando. E Dessa questão financeira, eu sempre tive uma dependência financeira dos meus pais. Então, quando você está dentro da casa dos seus pais, quando você está dentro da casa dos seus pais, irmão, é pique-bop. É o bop ali todo dia, aquela faixa de guerra, aquela faixa de gás ali, é a regra deles, tudo mais. Você entende, tem muita coisa que não precisa ser daquele jeito. Mas você está ali, debaixo do teto deles, é a regra deles. Apesar de que você não é mais tão criança para estar dentro daquilo ali. Então, a partir do momento que você está insatisfeito, você vai embora. Que é o que eu estou planejando fazer, entendeu? cara, e por mais que isso seja ruim, foi feito um estudo nos Estados Unidos que o cara queria saber o quanto era importante você escrever os seus objetivos e o quanto que isso influenciava na conquista. Aí o primeiro era o segundo. O primeiro era o seguinte, o cara que pensa no objetivo, ele alcança pouco. O segundo cara que mais alcançava era o cara que pensava e o cara que escrevia o objetivo. O terceiro cara que alcançava era o cara que pensava no objetivo, escrevia e falava para as outras pessoas. E o quarto cara era o cara que pensava, escrevia, falava para as outras pessoas e mandava alguém ficar cobrando ele. A pessoa ficava falando assim, ó, tu não falou que tu ia fazer isso? Não falou que tu ia começar a malhar? Então o cara que chega mais longe é o cara que pensa. Cobra. Não. Escreve. Fala para as outras pessoas. Não, o quarto é o cara que ensina. E o quinto é o cara que faz isso tudo e ainda tem outra pessoa cobrando ela. Cara, Então, inconscientemente, quando alguém está te fudendo ali, ela está te ajudando de alguma forma. Porque isso vai estar ligado diretamente com o teu resultado. Isso não sou eu que estou falando. Não, sim. É um estudo sociológico que fizeram nos Estados Unidos e chegaram a essa conclusão, tá ligado? nesse aspecto, para tu ter noção, eu tenho no meu quarto há um tempo, eu só tirei porque a fita durex ela caiu. Porque eu tenho no meu quarto impresso um quadro com 20 folhas de ofício. Cada folha de ofício é um objetivo meu na vida. Só saiu do meu quarto, só tirei, tá lá guardada. O dia que me der na telha de novo, eu tiver meu canto, meu espaço, eu vou botar de novo. Porque caiu. Literalmente o durex acabou que soltou. Depois de tanto tempo que ficou muito tempo parado. Plantar e colher, tu tava plantando e agora tá colhendo. Todos os objetivos de vida estavam lá presos num quadro, tipo assim, de 20 folhas mesmo, de ofício, pendurado no alto na parede. Toda vez que meu pai entrava no meu quarto, ele olhava para aquilo e ele ria. Entendeu? É o nunca serão. É o nunca serão. Tu vê que nenhum policial do BOP, ele é normal, né? Pro meu pai, era perda de tempo, era bobeira, não sei o quê. Mas pra mim não. Porque eu acredito nesse teu negócio de você pensar naquilo todo dia. Todo dia assim, ó, eu acordava Cara, de manhã, já dava de cara pra tu aquela libera uma ligação. energia muito forte. já Tu acorda vive motivado. aquilo dali vira a tua vida, pô. É igual Tu já acorda drogado. motivado. É igual drogado. Ó, Ele... abri o olho, primeira coisa do dia que eu vejo tá aquilo lá assim no teto, ó. Vou Juiz, ser porra! Exatamente. Juiz, Vou juiz. ser juiz. Você é juiz. Não sei de qual área, vou ser juiz. Entendeu? Lei da atração. Irmão, lei da atração, até sobre isso, se tu for parar pra pensar, eu acho engraçado, né? Porque o que acontece?
Como é que funciona o pensamento? O pensamento nada mais é do que corrente de energia, tá ligado? É elétron lá, uma sinapse para outra, pulando, frequência. Então, irmão, quando você está pensando naquilo, você está passando uma mensagem para o universo, através da eletricidade. Ó, eu vou ser, por isso que o universo reage àquilo que você pensa. Entendeu? Claro. Isso é uma coisa que eu ouvi uma vez, eu acredito muito que é verdade. Pensamento nada mais é do que uma eletricidade pulando de uma sinapse para outra. Exatamente, entendeu? é isso então, mesmo. por isso que essa Ondas eletricidade que passa de um lugar para outro, quem me garante? Ah, tudo bem, física, não sei o que, impossível. Quem não garante que isso não voa no universo assim, não voa de uma pessoa para outra e ali, e de certo modo, isso não abre teus caminhos, de algum jeito. Entendeu? Por isso que eu acredito nessa parte, você estar motivado, estar com aquilo ali, pensando naquele momento todo dia. E a motivação, ela oscila, né? Exato. Hoje tu tá bem... Então a motivação, ela tem que vir junto com a disciplina. Ó, eu vou botar mais um ponto sobre isso. Tem que vir junto com a disciplina. Como eu disse antes, eu tenho TDAH. Então, tem vezes... Eu sou naturalmente mais melancólico. Eu tenho mais momentos de tristeza. Eu já tive uma depressão forte, já tive uma depressão mais séria. Mas, hoje em dia, depois de terapia, tomar remédio, algumas coisas assim, eu sou mais controlado. Então, hoje em dia, Agora, desse jeito que tu tá agora, tu é controlado. Eu sou controlado. Imagina como... Eu era muito pior, principalmente na questão da depressão. Mas graças a Deus, isso melhorou. Enfim. Então, eu tenho essas questões de ter tempos alegres e ter mais tempos mais tristes. O meu natural, o que eu me reconheço mais, o que eu me sinto mais à vontade, é estar com a energia um pouco mais baixa, estar em um estado... Uma frequência baixa. Uma frequência baixa. Eu não sou o tipo de pessoa extremamente enérgica, a não ser com as coisas que eu gosto muito. O ideal seria ter alguém que te joga pra cima junto contigo. 100% do tempo sempre me motivando. Porque, por mim, é até uma coisa. A pessoa que tem TDAH, ela não tem a capacidade de se motivar sozinho. Tu pode pesquisar em qualquer podcast, qualquer coisa, em qualquer lugar... ela vai estar sempre falando, porque ela tem picos de motivação, entendeu? Ela tem aquela motivação ali naquele momento, vamos ser não sei o quê, às vezes junta 20 mil tarefas para fazer no momento, mas não se mantém. Por isso que ela enjoa rápido de uma tarefa. O meu profissional, eu tenho esse problema no meu profissional, porque eu já trabalhei com muitas coisas nessa vida. Inclusive, eu trabalhei como atendente de telemarketing por 2 vezes. Uma foi como vendedor no grupo Pão de Açúcar, na época era Casas Bahia, Extra e Ponto Frio. E já trabalhei pro Itaú. Cara, eu entrava ali, com 1 mês eu já tinha pego todo o trabalho. 1 mês eu já tinha... 1 mês não, minto, 2 semanas... Já tinha hackeado tudo. Já tinha pego todo o trabalho, tudo que precisava ser feito e tudo mais. E eu ficava triste porque eu não conseguia resolver os problemas do cliente. Porque quando a pessoa me ligava... Cara, eu gosto de ver o resultado acontecendo. Ninguém tá ali para resolver nada. Ninguém tá ali para resolver nada. É só jogando bola de frente para frente e rezando um trabalho para não ser processado e pro Itaú perder menos dinheiro. Então isso já me deixava muito para baixo. Então... Essa seara do telemarketing já é muito puxada, já é muito negativo. Já é muito desestimulante. Você vira e mexe, tem pessoal baixando por essa questão. Aí chegava ainda que a minha TDAH, você tá ali na bancadinha, um negócio pequenininho assim, o computador na tua frente, mouse, sistema limitado, tudo fechado ali na tua frente. Eu me senti uma merda. Tipo assim, literalmente... saco de cocô. Literalmente. E eu não ficava bem. Chega um tempo pro TDAH, isso é qualquer pessoa TDAH, que ela começa a ficar irrequieta, começa a ficar estressada, ela começa a ficar sentida, ela começa a ficar por estar ali fazendo aquela coisa todo dia. No direito, eu não sinto essa... Direito cara... É porque é muita coisa nova te estimulando o tempo todo, fazendo... Na advocacia, eu pareço que eu vivo um sonho. É outra história. Tá ligado? Parece... é outra história. É a mesma sensação quando eu tô sonhando um sonho bom do caralho, meu irmão. O salário... E eu tenho, às vezes, a sensação que eu vou acordar, tá ligado? O salário eu não vou nem comentar, porque, tipo assim, ainda que o salário do telemarketing é baixo,
Eu ainda estou, assim, no meu direito, eu tenho bastante experiência, mas advogando no meu nome mesmo, ainda tô dando meu espaço pelas minhas próprias pernas. Mas eu já fiz muita coisa no direito. Ponto. E é muito gostoso. E é gostoso. E todo dia vem conteúdo novo, vem coisa nova. Mano, não dá tempo de você ficar de saco cheio. Quando você vai ficar de saco cheio, pô, já deu horário de uma audiência. Então você sai dali do teu escritório e vai para outro fórum, outro ambiente, conhecer, fazer não sei o que, ver, pegar... Cara, até nessa questão, eu tenho uma coisa que eu sou apaixonado. Conhecer lugares novos. Eu tenho costume de andar muito, porque eu gosto muito de me exercitar, treino já há uns 5 anos de academia, e eu também gosto muito de conhecer lugares novos. Então eu juntava o útil ao agradável. Eu andava muito para conhecer lugares novos. É um jeito de eu estar estimulando o meu cérebro, eu estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu nunca estar enjoado, nunca estar de saco cheio. Então, cara, no direito acontece isso. Ó, tem audiência em Nova Iguaçu amanhã, tem audiência não sei o que em Olaria, tem audiência lá no centro do Rio. Aí, mas, pô, fui no fórum do centro do Rio. Pô, mas não é só no fórum do Rio. Às vezes tem alguma coisa para resolver na Candelária, tem alguma coisa para fazer com o cliente em tal lugar, às vezes vai tem uma vara, vai na outra, vai na delegacia. Tem uma vara diferente de vara não sei o que, tem fórum de não sei o que, cara, tem sempre... O centro do Rio é lindo. Tem sempre alguma coisa tirando nova pra mendigo, os cracudos. Essa parte aí a gente nem comenta, a gente deixa off. O centro do Rio é bonito, cara. É bonito, cara, é bonito. Eu já fui para os centros que só Deus, cara. Mas, voltando à questão da psicologia, realmente, para quem tem TDAH, cara, a área do direito é muito boa. É a área, principalmente eu. Até uma discussão que eu e você tivemos uma vez sobre o juiz generalista, que é aquele juiz de vara única. Pô, porra, tem que estar estudando um conteúdo. Pra tu seria perfeito. Pra mim é perfeito. Porque, tirando a vara do trabalho, que eu odeio mesmo, é uma rotatividade negativa. Porque tem sempre uma J nova, tem sempre uma súmula nova, tem sempre um negócio novo, às vezes o negócio cai. Aí cara, não é nem questão disso, é questão que tu não gosta mesmo. Eu não gosto, não dá. Quando você pega um ranço de alguma coisa ali, não dá pra tu... relativizar a parada. Não dá, cara, não dá. Tanto que, tipo assim, trabalhista, se eu tiver algum amigo meu, alguma coisa assim, ó, pô, trabalhista, tu entra com ação, eu vou falar, entro. Mas não vai ser eu que vai cuidar. Eu vou estar lá com a pessoa, acompanhando tudo mais, se tiver audiência eu vou fazer, mas vai ser eu, ou sei lá, você... Audiência é audiência, mesmo. Audiência é uma coisa. Audiência, mano. É uma coisa. Porra,